Salve galera do canal! Antes de mais nada eu quero pedir pra você que já é inscrito aqui no canal, não esquecer o like, nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais, beleza? Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo! Aproveita que você está aqui, já curte o vídeo, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos toda semana. Hoje tá meio calorzinho, então eu fiz uma regatinha aqui pra vocês, tá? Só que eu odeio ficar de regata porque eu tenho muito pelo nas costas. Aí acaba aparecendo, tá vendo? Mas enfim, isso não é pauta do vídeo. Vamos da onde a gente parou, beleza? Bom, como eu tava falando, entramos em conflito aí no meio do período que a gente tava namorando. Tipo, a gente namorou 9 meses, por volta lá de 4, 5 meses de namoro. A gente decidiu então fechar o relacionamento, não ser mais um relacionamento aberto. A gente não, ele decidiu porque ele começou a ciumar da minha parte. Aí ele se declarou pra mim e isso mexeu com os meus sentimentos. E aí então eu achei que naquela conversa a gente então tinha decidido que ia ficar um relacionamento fechado. Mas eu acho que não, porque conforme passaram-se uma semana ou duas, eu comecei a cuidar do meu corpo, né? Eu queria emagrecer, eu queria fazer academia, eu nunca tinha malhado antes. Então eu fui até a Dralion, que era uma academia que tinha perto de casa. Fiz eu me lembro como se fosse hoje, estava todo mundo lá e aí eu tinha ido fazer a matrícula, né? E aí eu tinha que voltar lá um pouco à noite para poder passar com o personal, para ele tirar as minhas medidas, pesar, fazer tipo um exame para saber qual tipo de treinamento eu precisaria para emagrecer e ganhar massa muscular. E aí ele tinha ido lá para casa. Quando ele chegou, meu namorado estava almoçando comigo, e ele tinha passado o dia comigo, que ele estava desempregado. Aí ele foi lá para casa, a gente viu o filme, a gente conversou e tal, aí eu fiz almoço, a gente almoçou juntos. E aí quando ele chegou, meu namorado estava lá. Aí ele ficou já irritado com aquilo. Meu namorado não, gente, meu ex-namorado. Aí ele ficou irritado com a presença do meu ex-namorado lá, mas não falou nada, mas eu percebi, né, pela cara. A gente conhece os nossos cônjuges, nossos namorados. Aí, beleza. Aí ele chegou, a gente não podia, como eu disse, nosso relacionamento era um relacionamento às escondidas para algumas pessoas, então tinha algumas outras pessoas. Quando ele chegou, tava o meu ex e mais uns 2 amigos lá, a gente tava almoçando, aí a gente ficou mais um tempinho junto, aí depois de umas 2 horas ali, o meu ex-namorado foi embora, ficamos só nós 3 de novo, eu, meu namorado então, e os 2 amigos. Aí por volta de umas 6h30 mais ou menos, eu combinei de ir pra academia para poder fazer esses exames que eu precisava fazer para poder malhar na semana seguinte. Tudo certo. Eu fui fazer os exames, na academia. Quando eu cheguei, eram umas 7 horas quando eu fui. Quando eu cheguei era por volta de 8, 8h20. O meu namorado estava na minha cama com uma amiga em comum nossa, né? E ele estava beijando ela na minha cama, enquanto os outros 2, já tinham mais 3 pessoas na minha casa, enquanto os outros 3 amigos viam um filme. Então estavam uns 5 vendo filmes, só que o meu namorado estava na minha cama com uma amiga, beijando ela na boca. E quando eu cheguei, aquilo pra mim foi chocante, eu nunca tinha visto ele com outra pessoa. E ele tinha quebrado a nossa regra de ficar com alguém que a gente conhecesse. Aquilo me incomodou muito, né? Mas eu tentei não sair da linha para que ninguém percebesse o que estava acontecendo e tal. Ele percebeu que aquilo me incomodou e eu acho que ele não se importou nem um pouco com isso, porque ele ainda continuou fazendo carinho, continuou que não sei o que. E aí eu comecei a ficar meio que arrogante com a menina e ela começou a perceber que eu estava meio grosso, meio arrogante com ela, e ela achou que eu estava daquela forma porque ela tinha me desrespeitado na minha casa, na minha cama, e não porque ele era meu namorado, né? Aí ela pegou, acabou que ela foi embora. Um detalhe, ele foi levar ela em casa e eu fiquei em casa com os outros 3 amigos. Quando ele saiu, uma das pessoas que estavam lá vendo o filme com eles era, além de ser meu amigo, sabia que nós 2 éramos namorados. Então eu puxei essa pessoa pra fora de casa, né, pro quintal, e desabafei com ela. Falei que estava me sentindo mal, que eu não queria ter visto aquilo, que a gente tinha conversado, uma semana antes, que a gente ia fechar o relacionamento.
E eu achei que estava fechado o relacionamento e que ele não ia ficar com outras pessoas, né? Muito menos quebrando uma das nossas regras, que era ficar com alguém conhecido de nós dois e na minha casa, na minha cama. Daí, quando ele voltou, 2 horas depois, aí eu chamei ele para conversar e ele não quis conversar. Falei, vamos ali rapidão. Aí ele, não vou. Eu falei, mas a cerveja acabou, vamos comprar cerveja comigo? Eu vou sozinho? Ele, ué, chama outra pessoa. Acabei de chegar, tô cansado, eu não vou. Aí eu, por favor, vamos. Ele, não vou. Isso. Eu queria morrer com isso. Aí beleza, acabei indo, bebi demais. Ele não dormiu em casa naquele dia. E aí quando foi no dia seguinte, eu fui conversar primeiro com ela. Fui na casa dela, expliquei pra ela que ele era meu namorado, que ninguém sabia porque até então ele não era assumido, que eu me senti traído, não por ela, mas por ele, porque ela não tinha culpa, ela não sabia, mas que se ele procurasse ela novamente, ela dissesse não. E ela ficou assim consternada, porque ela nunca imaginou na vida que ele fosse gay, ou bissexual no caso, né, e que ele estivesse comigo, porque ela me amava muito, gostava muito de mim, e ela jamais cometeria o erro de ficar com alguém com quem eu estava me relacionando. Ela se sentiu mal, ela chorou, eu também chorei, falei pra ela que a culpa não era dela, que eu estava mal sim, mas não estava com raiva dela e sim dele e tal, enfim, entreguei ele, né. E aí foi a mesma coisa. Depois, quando eu saí de lá, ela falou que minutos depois ele apareceu querendo historinha com ela. E ela disse que não, que estava com outra pessoa, que tinha sido um erro ficar com ele, blá 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 blá. Depois ele foi na minha casa me questionar por que ela não quis mais ficar com ele. E ele achava que eu tinha falado pra ela. De fato eu tinha, mas ele não sabia. E aí eu falei pra ele, falei, pô, mas a gente não tinha combinado que ia fechar o relacionamento? E ele, não, a gente conversou sobre a possibilidade. Depois daquela nossa conversa na escada, a gente não falou mais sobre isso. E outra, o seu ex continuou vindo aqui. Eu falei, mano, o meu ex é meu amigo, ele não é mais nada além disso. Se ele tem interesse em ficar comigo, é um problema dele. A gente nunca ficou, eu nunca faria isso com você. E principalmente depois que você se declarou pra mim. Aí ele falou, se declarou? Eu falei, sim, você disse que me amava. Ele falou, se na hora da raiva a gente fala qualquer coisa. Aí aquilo me magoou muito. Aí eu fiquei repensando sobre o nosso relacionamento. Ele entrou em crise naquele momento, né? Na semana seguinte, a gente continuou namorando, óbvio, mas a gente ficou estranho um com o outro, porque a gente já não se relacionava como antes. E aí parecia que toda a atitude dele era pra me alfinetar. Acabou que a gente diminuiu, né, a nossa frequência sexual, muito. E as coisas mudaram. Quando a gente tinha relação, parecia que ele estava com raiva. Parecia que era além dos nossos feitiços, sabe? Como se ele tivesse incomodado pelo fato de estar gostando de um cara que ele não deveria estar gostando porque ele não se considerava gay. E ao mesmo tempo, ele queria, mas não queria, sabe? Era um bagulho muito doido. E a gente não conversava. Eu tentava conversar com ele, mas por ele ser muito mais novo do que eu, isso era muito difícil, essa nossa conversa, nossas relações, até que um dos nossos amigos acabou sabendo não, né, eu já tinha contado antes e tal, mas ele acabou procurando esse amigo para conversar, e aí já acabou que os três, né, tanto ele era o nosso único amigo que sabia de fato, abertamente, que nós éramos um casal, então essa pessoa nos ajudava muito também nessa comunicação, tipo, ele falava, desabafava com esse meu amigo, eu também, e acabou que nós dois acabamos sabendo que essa pessoa em comum sabia de nós. Então a gente se sentia mais livre com essa pessoa, a gente se sentia mais à vontade com ela para dividir os nossos conflitos internos do nosso relacionamento. Uma vez a gente bebeu muito, o meu ex apareceu de novo, aquilo já começou a me incomodar também, porque eu não queria mais ter aquele conflito com meu namorado por causa do meu ex, e eu já tinha conversado com o meu ex para ele não aparecer quando o meu atual estivesse, mas ele acabou aparecendo por coincidência. A gente bebeu, conversou, e aí o meu namorado agiu naturalmente, só que ele foi deixar um amigo meu em casa, né? Ele tinha costume de fazer isso. E quando ele foi fazer isso, ele beijou esse meu amigo. Só que esse meu amigo não sabia que nós éramos um casal.
E esse meu amigo veio falar pra mim: mano, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o quê? Ontem, quando o fulano foi me deixar em casa, ele me beijou. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: ele falou que eu era isso, que eu era aquilo, e de repente do nada ele pediu pra me fechar os olhos e me beijou na boca, na praça, na frente de todo mundo. Até então eu achei que ele era hétero. E eu fiquei assim, muito magoado, porque esse já era o segundo amigo. Primeiro foi a minha amiga e depois foi esse meu amigo. Que ele tinha ficado quebrando uma regra que era estabelecida pela gente. Só que diferente da menina, eu não falei pro menino que nós éramos um relacionamento. E ele mais uma vez não teve culpa, porque ele não sabia que nós namorávamos. Mas isso continua no próximo vídeo. Beleza? Um beijo, até o próximo.